Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação imensa para todos nós da casa receber as senhoras e os senhores. Esse mês de outubro é o mês em que nós relembramos a memória do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Então a gente gosta de lembrar deste homem extraordinário que foi escolhido pelo Cristo para trazer o Espiritismo para a humanidade, a terceira revelação. E antes do palestrante, nós costumamos ler uma mensagem ou de Emmanuel, ou de André Luiz, ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Há uns anos atrás eu gravei essa mensagem na Rádio Emmanuel. Achei muito bonita, uns 15 anos atrás. E domingo agora no Evangelho no Lar, eu deparei com ela, eu digo, não, eu vou ler novamente, encerrando o mês de outubro, para as pessoas tomarem conhecimento do Emmanuel comentando o Evangelho. Emmanuel tem vários livros onde ele comenta os capítulos e os versículos do Evangelho de Jesus. E no livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma coleção de livros conhecida como Fonte Viva, da Federação Espírita Brasileira, no capítulo 22, ele comenta: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. E ele comenta, Emmanuel comenta, os comentários dele realmente, tem pessoas que falam que o Emmanuel é o 5º evangelista. Eu concordo. O que buscais? A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoístas. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos.
sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? É o comentário do benfeitor a respeito do Evangelho de João, como sempre ele faz, com o conhecimento extraordinário, nosso Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico, e que coordenou toda a obra de Chico Xavier, toda, inclusive os prefácios dos livros de Chico, com exceção de 6 ou 7 de Humberto de Campos, que ele permitiu que o próprio Humberto de Campos fizesse os prefácios de Humberto de Campos. Então vamos orar, vamos fazer nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a proteção e o amparo de sempre, porque todos nós, Senhor, somos os teus filhos e os teus apóstolos, porque nós a entendemos sobre o Evangelho que Jesus trouxe à Terra e que esse Evangelho guia a nossa vida de acordo com o nosso interesse, a nossa dedicação ao conhecimento. Senhor, pedimos também para que a nossa reunião seja uma reunião de amplo amparo e conhecimento através de um dos nomes mais importantes do cristianismo, que é Santo Agostinho, assim como outros espíritos evoluídos que na época se abrigaram na religião principal da época, a Igreja Católica, de onde todos nós viemos e temos a gratidão por trazermos até o século XIX o cristianismo e entregue a Allan Kardec e aos Espíritos do Senhor. Mestre Divino, rogamos a proteção para o nosso palestrante e que hoje vai trazer mais conhecimentos a respeito desse cristão que também participou do século XIX, da codificação do Espiritismo, na presença de Allan Kardec em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Revista Espíritas, no Livro dos Médiuns. Devido à sua grandiosidade espiritual, nosso irmão agora vai, em 40, 45 minutos, trazer para nós quem é Santo Agostinho, que encerra a última pergunta do Livro dos Espíritos. Graça vos damos, Senhor, que assim seja. Nosso convidado, José Carlos, é do Grupo Espírita Batuíra. Ele faz parte do Conselho do Batuíra, que é um dos grupos mais importantes de São Paulo. É jornalista aposentado, foi correspondente político em Brasília nos anos 80,
e hoje dedica-se à doutrina espírita, com palestras, com trabalhos no Grupo Espírita Batuíra. Coincidentemente, foi escalonada também mais uma jornalista, Alessandra. Então, a doutrina espírita é isso, né? A gente agradece muito a sua presença, viu, Zeca? E a você também, Alessandra. Sem mais delongas, vamos então conhecer sobre Santo Agostinho. Eu sei pouca coisa dele, mas eu sei que ele está presente na codificação espírita. Por favor. Obrigado. Boa noite. Olha, desafio que me foi imposto. Primeiro falar, depois dessa voz suave que veio lá das Alagoas, com esse sotaque gostoso, né? Tão robusta. E o segundo desafio, falar em 40 minutos de ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho. Eu trabalhei um pouco para trazer uma informação um pouco mais concisa com essa bibliografia, né? E, fundamentalmente, este livro aqui, que já está meio velhinho, porque eu comecei a conhecer Santo Agostinho quando comecei a fazer minha faculdade de Direito. Eu tinha um professor de teoria constitucional que ele me fez ler Cidade de Deus e aí eu me apaixonei e li Confissões. Essa edição é de Portugal, lá nos velhos tempos. Mas não imaginava que teria Santo Agostinho sido esta figura proeminente na doutrina espírita. E a gente vai falar aqui em duas fasezinhas. Uma bem mais rápida, dando uma visão geral de quem foi Agostinho, e depois na codificação, que eu acho que é o mais importante da gente enfocar nessa nossa reunião. Então, quem foi Agostinho? Nascido no dia 13 de novembro do ano de 354 depois de Cristo. Gostaria que todos vocês que já sabem que o pensamento nos leva aonde o meu pensamento estiver, lá está o meu espírito. Não é isso? Então, vamos ficar nos anos 354 até 430 do desencarne do Agostinho agora. Tá bom? Para a gente entender um pouquinho quem é Agostinho. Nasceu numa cidade chamada Tagaste, que hoje se chama Soquiaras, na Argélia, no antigo reino da Numídia, lá no norte da África. É interessante que Agostinho vai para Milão, Roma e fica só no norte da África, a vida toda, e transmite uma riqueza incomensurável para dar a substância do cristianismo que havia sido há pouco tempo absorvido por Roma. Até então, Roma matava os cristãos. E chegou um determinado momento, politicamente, que o imperador resolveu assumir o cristianismo como religião oficial. E Agostinho vem e traz isto com uma certa proeminência. Ele vive, portanto, até o ano 430, quando ele se desencarna, na cidade de Hipona, aonde ele era o bispo da cidade. E aqui a gente vai ver que hoje a cidade chama-se Ánaba. Vamos lá? Quem foi Agostinho? Agostinho nasceu e durante toda a sua infância ele foi tratado com muito carinho e com aspectos materiais. Sua mãe, Mônica, e aí um episódio à parte.
Mônica era cristã fervorosa, de tal sorte que ao final da sua vida a igreja traduz ela como Santa Mônica. Casou-se com um romano chamado Patricius Aurelius. E patrícios, como os homens daquela época, eram características violentas, adúlteros, né? Viviam assim, sem nenhuma grande preocupação moral. E Mônica era aquela que tomava conta do lar. E tinha em Agostinho o desejo de transformá-lo num cristão. Com a sua morte, foi canonizada então como Mônica, Santa Mônica de Hipona. O seu pai morre, ela tinha 40 anos de idade, e Agostinho 16. Encaminha Agostinho para Cartago, para continuar os seus estudos. E Agostinho era, aliás, sempre os jovens são mais irrequietos, né? Se a mãe quer que ele seja cristão, ele vai ser maniqueu. Pronto. Se a mãe quer que ele estude direitinho, ele vai fazer o contrário. E não foi diferente com Agostinho. Chegou numa cidade grande, se deslumbrou pela cidade e deixou fluir no seu espírito a sensualidade. Isto foi um grande problema para Agostinho até a sua conversão. E, aliás, a sua conversão dá muito em função disso. De tal sorte que ele se encontra com uma mulher, assim, todas as mulheres da vida dele, em nenhum lugar tem o nome delas, eu não sei porquê. Em Confissões, não tem. Então, é uma mulher com quem se apaixona e tem um filho chamado Adeodato. Adeodato vai falecer mais tarde, jovem ainda. Mas ele era orgulhoso, jovem, impetuoso, e estudava retórica, da onde nós dois aqui estamos aprendendo um pouquinho, mas a gente está bem devagarinho, né? Oceano, retórica, né? Falar em público. E ele era vibrante, mas ele não queria ser ele queria ser o melhor. E aí, como a mãe queria que ele fosse cristão, o que ele faz? Ele adota o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina de um Manes, um persa, que enxerga o mundo com duas forças, o bem e o mal, né? Que, de certa forma, ele vai depois deixar isso para trás. Flerta até pela sensualidade com essa filosofia hedonista. O que é o hedonismo? É o prazer pela vida, prazer geral, prazer de estar bem, né? E também na área sensual. Então conhece a mulher, Adeodato tem um filho, desencarna aos 17 anos esse garoto. Um garoto que, segundo ele conta em Confissões, era um espírito extremamente elevado, com quem ele tivera várias informações, várias conversas, e escreve um livro específico de uma conversa um pouco antes do desencarne de Deodato. Mas ele era estudioso. E esse livro, chamado Hortênsios, de Cícero, vai despertá-lo para algo que é importante, que a verdadeira felicidade não estava somente no prazer, mas também na busca da sabedoria. E aí começa um trabalho enorme dele, que ele já então, começando a dar aula, né, ele leciona gramática, e ele retorna para Tagaste, a sua cidade natal, onde a sua mãe morava, mas trazendo a companheira, que ela chamava de concubina, e não de companheira. E o filho. E como ele era maniqueu, e ela era cristã, ela não o recebe em casa. Ele fica na casa de um amigo durante o tempo. Mas uma morte
também que ele não revela o nome, de um amigo em Cartago, em 376, o faz retornar para lá. E lá ele funda uma escola. E aí ele se desencanta com o bispo Fábio dos maniqueus, porque ele começa a perceber que a beleza da vida está na sabedoria, na essência. Não é? E ele vai para Roma, funda uma escola, mas não se dá muito bem. Ele descobre que lá em Roma, naquela época, já tinha muito calote. Os alunos entravam na escola, quando já era próximo para pagar, ele saiu da escola e ia para outra escola. E então ele não dá certo financeiramente. Mas em 384, no ano 384, ele é indicado por um amigo que era também maniqueu para o prefeito de Roma, chamado Símaco. E o prefeito tinha recebido do bispo de Milão. Milão, na verdade, era Roma, mas a sede imperial era em Milão. Tinha sido pedido um professor de retórica. E o prefeito, que tinha uma birrazinha com o bispo de lá, manda quem? Agostinho. Por quê? Porque ele era maniqueu, ao invés de mandar um cristão. Ele vai, chega, ele conhece Ambrósio, que era o bispo que tinha pedido para o prefeito que fosse para lá. Ambrósio era idolatrado pela mãe Mônica. Mônica, quando soube que ele foi para Milão, muda-se para Milão imediatamente e aí começa o ato da mãe, né? Ela diz, mas meu filho, e vai, e o que acontece? Ela convence ele a separar-se da mulher, que ela chamava de concubina, e propõe um casamento para ele. E escolhe uma noiva. Aos 12 anos de idade tinha a noiva. E só podia casar com 14. Nesse meio tempo, em que ele fica esperando, ele arranja outra companheira. Né? E o tempo vai passando, ele vai se sentindo cada vez... ele não começou a ler a Bíblia, mas ele não estava assim com muito, ele se apaixona por Paulo. As epístolas de Paulo falam ao seu coração, e nós vamos ver que essas epístolas foram fundamentais para a vida dele. E aí, ele vai, agora sim, aos 31 anos de idade, ele tinha abandonado o maniqueísmo, ele tinha separado da mulher, o filho ficava com ele, separou da segunda mulher, ainda não tinha separado da segunda mulher. Tinha segunda mulher e estava prometido para o casamento aos 14 anos com a outra moça. Bem, ele vai conversar com o padre Simpliciano, que ele conhece. Simpliciano foi quem preparou Ambrósio. Era um senhor mais de idade. E Simpliciano conta a conversão de um grande orador da época chamado Mário Vitorino, que se transformou para o cristianismo. Aquilo encheu, ele ficou assim, que coisa, Mário Vitorino foi convertido. Ele vai conversar com outro amigo dele chamado Ponticiano, que era lá da cidade dele e que pertencia ao Império. E ele conta sobre a conversão de Santo Antão, que no deserto transforma-se também ele em cristão. Ele fica muito preocupado. Ele já tinha alguns alunos que seguiam eles, que eram os seus discípulos, né? E ele vai, então, um dia, sente um jardim, e ele estava tão angustiado que ele chora copiosamente, pede a Deus, mostra-me o caminho. Aí, de repente, ele ouve vozes de crianças. Ele ouve a voz que diz assim,
toma e lê, toma e lê. Ele estava antes lendo uma epístola de Paulo. Mas de onde vêm essas vozes? Que vozes são essas infantis? Eu não estou vendo. Ele volta, pega o livro e abre assim. Cai na carta 13, capítulo 13, carta 13, o item 13, carta de São Paulo aos Romanos. E o que diz a carta? Não caminheis em glutonaria e embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contenda e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E agora, para dar uma tabuada na cara dele, né? E não procureis satisfações da carne com seus apetites. Aquilo, diz ele aqui em Confissões, é lindíssima essa página. Ele diz assim: não quis ler mais nada. É uma luz, penetrou no meu coração de tal sorte que era uma luz serena e todas as trevas se dissiparam. A gente pode comparar um pouco essa conversão de Agostinho com Paulo à porta de Damasco. Paulo, por que me persegues? E Ananias vai depois tirar a cegueira de Paulo, que ele estava procurando Ananias para matá-lo. Imediatamente ele sai e vai conversar com a sua mãe e parte então, larga tudo, termina a segunda relação com a mulher, desfaz o casamento que estava contratado com a menina de 12 anos, e ele então vai para Óstia, porque ele estava querendo retornar para sua cidade de Tagaste. Nesse meio tempo, a sua mãe desencarna e diz assim para ele: tudo que eu queria eu já consegui. Eu queria vê-lo cristão, eu queria vê-lo agora trabalhando na doutrina do Cristo. Para mim acabou. Ele sofre muito, mas da sua conversão em 386 até o seu desencarne em 430, ele faz uma imensa obra, escreve nada mais, nada menos do que 93 obras, divididos em 232 livros, mais de 400 sermãos e outras 270 cartas e pequenos tratados. Sistematiza a doutrina fundamental do cristianismo católico, desenvolve teses importantíssimas da filosofia cristã, esclarece temas complexos: fé, razão, a natureza, a origem do conhecimento, o conceito de Deus, a criação do mundo, a questão do bem e o mal, que o maniqueísmo enxergava de outra forma, a filosofia da história universal. E ele então vai assumir, com a morte de Valério, o bispo Valério, que era bispo de Hipona Régia, ele vai assumir como bispo de Hipona. As suas obras mais conhecidas, só para a gente identificar, então, né? Livre-arbítrio, Confissões, Trindade, Cidade de Deus, e ele é considerado, portanto, o mais importante filósofo católico, pais da Igreja. Então, chegamos agora para o nosso mais importante. Eu fiquei assim um pouco preocupado, mas ele sai em 430, depois ele só volta em 1800, no século XIX. Onde que andou Agostinho, o mundo espiritual? Eu vou contar para vocês, mas não vou contar porque quem me contou é um cara sério, né? Porque ele sai aos 75 anos de idade, retorna ao mundo invisível e pertence à falange dos pais da Igreja,
a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. É aqui que eu vou contar quem é que me contou. Ele, 14 séculos depois, então, com Kardec, ele integra a falange Espírito-Verdade e tem ao seu lado pequenas pessoas, pequenos espíritos, viu, Oceano? São Luís, São João Evangelista, o Espírito-Verdade, Sócrates, Platão, São Vicente de Paulo, que forma a falange do Espírito da Verdade, que vai trazer, através de Kardec, a doutrina espírita. Nesse período, ele, como todo e qualquer espírito que passa para o mundo espiritual também, né? Ele vai, no mundo espiritual nós continuamos estudando, né? Nós vamos continuar expandindo as nossas sabedorias, e ele teve um grande trabalho no mundo espiritual. Aquele homem velho de Hipona vai ressurgir no século XIX como o homem das comunicações mediúnicas e o homem que traz informações preciosíssimas para a doutrina. Foi um processo gradativo, não foi um processo rápido, né? E contínuo de evolução, que todos nós vamos passar. Se há um destino nosso, nascemos sem sabedoria e temos como grande processo a evolução. Nós vamos chegar lá, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Quem me contou essa história? Foi Erasto. E aonde está isso? No livro, a primeira lição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que Erasto diz. Diz assim, nesse trechinho onde está vermelhinho, que eu puxei lá em cima. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Esta falange, da época de 430 até a chegada da doutrina, foi uma falange de espíritos que cuidou dos momentos mais difíceis da humanidade, Inquisição, e esta falange estava ali criando forças para que a gente pudesse desaguar na promessa do Cristo dele trazer o Consolador, que é a chegada da doutrina espírita. Podemos ler, diz Erasto, nas suas notáveis confissões que pronunciou ao ter perdido a sua mãe, Santa Mônica: eu estou certo de que minha mãe virá visitar-me e me dar-me os conselhos, revelando o que nos espera na vida futura. É uma lição, diz Erasto, mais brilhante da previsão. Já naquela época, a sementinha do Espiritismo estava ali, germinando naquele espírito, para que ele pudesse vir trazer toda essa informação. E quem conta quem é Santo Agostinho para a doutrina espírita? Ninguém mais, ninguém menos do que Kardec. Porque nesta lição, Kardec põe uma notinha lá embaixo. E olha que a notinha que ele fala: Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou lá atrás? Não, seguramente não. Mas como tantos outros, agora ele vê com os olhos de espírito que não podia ver como homem. A sua alma, liberta, pode perceber claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Diz mais, naquele outro trechinho: quando na terra julgava as coisas segundo o conhecimento que possuía, mas uma nova luz no mundo espiritual se fez para que ele pudesse julgar as coisas com mais clareza. Agora que o cristianismo lhe aparece com toda a sua pureza, ele pode
sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser apóstolo cristão. Ele refaz, ele reformula. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o quê? O cumprimento das suas predições. E ele trabalha de uma forma maravilhosa, vocês vão ver. Eu busquei naquela obra toda, encontrei 36 comunicações de Santo Agostinho na doutrina espírita. Essas aqui estão no Livro dos Espíritos. Ele assina nada mais, nada menos o que o início do Livro dos Espíritos, que é os prolegômenos. Ele assina os prolegômenos ao lado de quem? São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. E é interessante que ele assina no Livro dos Espíritos, ele começa assinando os prolegômenos e a última mensagem é dele, no finalzinho, que eu trouxe aqui para vocês. No Livro dos Espíritos, ele está de mensagens incríveis na questão 495, que ele fala sobre os anjos da guarda e os espíritos protetores. Na 919, ele fala sobre o conhecimento de si próprio. Na 1009, ele fala sobre as penas impostas que não são eternas, né? E da conclusão no item 9, na mensagem final. Olha essa de 919, que eu gostaria que todos vocês pudessem, quando chegar em casa, lessem e começassem a praticar. Não é fácil. Eu tento, mas também tomo bordoada na cabeça. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém tinha motivo de se queixar de mim. Meu Deus, foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. É o Sócrates, conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo, portanto, é a chave do melhoramento individual. Guardem isso para vocês e, se puderem, vão trabalhando. E essa outra? Essa outra, ele escreveu em 1857. É como se está escrito hoje. Olha o que ele diz. A última mensagem. Durante muito tempo, os homens se estraçalharam. Alguma dúvida sobre o que está acontecendo hoje? Não, né? Em nome de quem? De Deus e da paz. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Haverá, pode ter certeza, e tem muitos, escribas e fariseus, que o negarão, como negaram Cristo. Mais ainda, quer saber qual é a influência, quais espíritos estão influenciando nas diversas seitas do mundo? Julgai pelas obras. Simples, não é? E termina assim: os bons espíritos das boas seitas, das boas religiões, jamais os bons espíritos vão instigar o mal, jamais vão aconselhar e legitimar o homicídio e a violência, jamais vão excitar ódio, avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada pelo divino Rabi da Galileia. Olha. Agora vamos para o Evangelho. O Evangelho tem mais informações. Ele traz reflexões profundas. É preciso ler essas. Ele está no capítulo 3. É imperdível. É para entender o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos. No item 13 e 15, ele fala: a terra fornece um dos tipos de mundos de provas e expiação.
cujas variedades são infinitas no universo, mas aqui na Terra serve de exílio a quem? Aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Sabe quem são esses espíritos? Nós. Sabe? Cada um no seu tempinho, mas somos nós, né? E aí depois ele diz assim, mais na frente: mas a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e vai atingir um grau melhor, vai se tornar um mundo de regeneração. Estamos caminhando, não é? Onde os homens e as mulheres serão felizes. E eu acho que essa aqui é um pouco machista, porque São Paulo fala de homem, né? Mas eu ponho mulheres também, viu? Aí depois ele vai no capítulo 5, item 19, o mal e o remédio. Ele faz mas é lindíssimo, sobre as bem-aventuranças do Cristo. Olha o que ele diz: a fé, acreditem, tenham fé. A fé é o remédio certo para o sofrimento. A fé mostra sempre novos horizontes que apagam aos poucos dias sombrios do presente. Eu não tenho dúvida nenhuma, tenho fé. A fé apaga os dias sombrios mesmo. E fala ainda sobre o duelo e o homem no mundo, lá no capítulo 15, que o duelo vai acabar desaparecendo. Acho que já está desaparecendo, quase totalmente, né? Alguns países ainda pode ser que tenha. No capítulo 14, também um item imperdível: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ingratidão de filho é uma coisa seríssima, dói, né? A ingratidão é fruto do egoísmo, revolta os corações mais honestos. Em relação aos pais, então, é muito mais odioso. E a alegria da prece é fé e prece. Olha, essa frase é lindíssima. Isso é para também a gente guardar. A prece é o orvalho divino que destrói o calor das paixões e nos conduz ao caminho de Deus. Olha que lindo. Céu e inferno. No capítulo 13 ele traz uma informação sobre Marcelo, um garoto, chama-se o menino número 4. Esse menino sofre profundamente no corpo, é muito dolorosa a sua vivência, e quando ele sai, ele traz no céu e inferno a informação de que, livre do corpo, ele havia entendido o seu sofrimento e vai trabalhar para quê? Para levar esperança, coragem e fé em Deus àqueles que passam pelas provas da terra. Aqui no Livro dos Médiuns, ele tem duas dissertações no capítulo 31. A primeira mensagem é sobre o Espiritismo. As bases em que o Espiritismo se apoia são firmes. O Cristo colocou a sua primeira pedra. Olha, o Cristo colocou a primeira pedra. Não basta crer, é necessário dar o exemplo de bondade e de desinteresse. E na segunda mensagem, sabe por que a gente faz a prece inicial, tão dita com tanto amor pelo nosso querido Oceano, aqui no início? Olha aí. Iniciais as vossas sessões por uma invocação geral, uma prece. Por quê? Porque os bons espíritos só comparecem aonde são chamados, com fervor e sinceridade. Não é? A prece abre o instante de concentração nossa. Revista dos Espíritas. Olha, aqui tem uma série de mensagens, não dá tempo da gente falar todas. A de 1859, ele fala sobre os anjos guardiões e os mundos intermediários, que vira a questão 495 no Livro dos Espíritos. Kardec usava muito, ele trazia essa informação depois, né? Em 1862, a vinha do Senhor, os mártires do Espiritismo, os dois Voltaire,
a Sociedade Espírita de Constantina da África, que é uma sociedade da qual ele ficou patrono, por estar na África. O Valor da Prece, Férias da Sociedade Espírita de Paris. E de 1863, sobre as comunicações espíritas, o verdadeiro espírito das tradições. E em 1864, a propósito das comemorações dos mortos. E em 1866, ele fala sobre o trabalho. Eu peguei só algumas, para a gente só rapidamente dizer. Essa de 1859, que ele fala sobre os anjos da guarda. Não há nada de espantoso, diz Agostinho, que os espíritos possam guiar aqueles que tomam sob a proteção. Até porque, na Terra, um pai não vela sobre o filho, por vezes distante, ajudar com conselhos. Assim também o pai nos dá um anjo da guarda a nos ajudar. Esta do Voltaire, todo mundo sabe quem foi Voltaire, né? Um grande iluminista, né? E Voltaire, Agostinho está dando essa mensagem e oferece um instante dessa mensagem para que Voltaire se manifestasse. E ele fala assim, ele diz, Voltaire, tinha a missão de levar a palavra de Deus, mas, estimulado pela fama na vida terrena, esqueci da minha tarefa evangélica. E acrescenta, sofro, mas espio a resistência que opus a Deus. Olha, coisa linda. Aqui em cima, peraí. Tirei. Essa de 1862. Temos ainda tempinho? Tem. Até mais uns 3, 4 minutinhos, né? Acho que vai dar tempo. Agostinho dizia, das férias, olha, a gente trabalha aqui, pensa que a gente tem direito a férias? O que ele diz aqui. Agostinho dizia que o espírita, embora pudesse ter férias, claro, né, não deveria ficar inativo. Aqui nós estamos aqui com provas e expiações para trabalhar. E diz assim, tome, por exemplo, o sol. Ele nasce todos os dias. Para ele, não há feriado. E não há dia santo. Então, para nós também, né? Tem que trabalhar. E nas comunicações, essa eu acho muito importante para as comunicações espíritas. São João Evangelista diz, não acredita em todos os espíritos, acreditem se os espíritos são de Deus. Olha o que ele diz aqui, os meios das comunicações variam infinito, para que a vossa liberdade seja respeitada. Então, o plano espiritual dá o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, então, né? Agora, você recebe a comunicação, observa, estuda com cuidado as comunicações. Aceitai as comunicações que vêm, que a vossa razão não rejeita. Se vem coisa estranha, trololó, joga fora. Pedi esclarecimento sobre as que vos deixam dúvida para os espíritos. Eles respondem. E na edição, essa aqui só é mais uma curiosidade, porque eu estava olhando todas as mensagens e encontrei essas aqui. Sansão, alguém já leu O Céu e o Inferno? Sansão é a amostra do espírito feliz que está no céu e inferno. E ele dizia o seguinte, que quando ele desencarnasse, ele queria vir imediatamente trazer informação do que estava ocorrendo. E ele veio. E aí ele dá chamam ele várias vezes e ele faz várias entrevistas. Nessa terceira entrevista, que ele deu no dia 2 de maio de 1862, é só para a gente saber e entender como Agostinho estava presente na Sociedade Espírita Parisiense. Ele pergunta assim, o indagador pergunta para Sansão, entre os espíritos que estáis aí, vedes o nosso presidente espiritual, São Luís. São Luís era o presidente espiritual da Sociedade de Paris. Ele diz assim, está sempre junto de vós, e quando está ausente, sempre deixa um espírito superior para substituí-lo. E aí ele pergunta, vede outros espíritos? Perdão, aqui está também, sabe quem? Espírito Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís
e outros amigos equivocais. Então, a presença de Agostinho é para a gente ter ideia da importância dele nessa falange, não é? E, para chegar ao finalzinho, eu trouxe essa formosidade, que aqui tem uma pessoa que pegou na mão essa mensagem. Não é, seu Oceano? Essa mensagem aqui, ele estava lá na federação, ele teve o prazer de pegar na mão. Eu só peguei no reformador, velhozinho lá, mas consegui achar. Olha que coisa interessante. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, estava organizando uma festividade dos 115 anos de nascimento de Kardec e 50 anos do seu desencarne. Faz a festa, tal, esse médium, o Albino Teixeira, vai receber uma mensagem. De quem é a mensagem? Ele começa assim, a primeira mensagem: presente se acha a vossa reunião. Olha a importância da nossa casa chamada Federação Espírita Brasileira. Presentes na nossa reunião na FEB, todos aqueles espíritos que assistiram a Allan Kardec durante o desempenho da grande missão por ele levada a bom termo quando na Terra existia. Era aniversário, então os espíritos, a falange estava presente na FEB. Olha, e diz assim: dos que acham aqui, os espíritos presentes, invisivelmente, ele, Agostinho, foi escolhido como o seu delegado para dizer alguma coisa na comemoração. A gente, olha, que tal, você não quer vir aqui dizer umas palavras sobre a nossa reunião? Aí foi a mesma coisa: Agostinho, você não pode vir aqui falar? Ele aceitou e diz o seguinte, para a gente saber a importância do Brasil e a obra que o Cristo trouxe lá da Palestina, plantando aqui na nossa pátria do Evangelho os princípios através da doutrina espírita. Diz assim: não podendo Allan Kardec, que já estava encarnado, vir pessoalmente, estava encarnado, não podia vir, agradecer a homenagem a que lhe prestais, eu, delegado por aqueles que os assistiram, declaro-vos que gentilmente e carinhosamente acolhemos os eflúvios do preito da vossa gratidão, o seu tempo transmitendo o nosso bom irmão. E agora finalzinho: que Kardec, em obediência a novas instruções, entre vós de novo se encontra para dar amplitude à doutrina salvadora da humanidade. Em obras póstumas, Kardec mostra uma mensagem que ele havia recebido do seu espírito, dizendo que ele, 10 anos depois do seu desencarne, ele viria novamente continuar a obra. Há aqui muita controvérsia, da qual eu não quero entrar, mas vamos pensar quem será o Kardec que está aqui, né? Ou que já foi. Eu quero terminar com contos dessa outra vida, do nosso querido Chico, do irmão X, Humberto de Campos. O Humberto de Campos, nessa mensagem, ele narra o encontro onde Agostinho estava reunindo espíritos desencarnados, sofredores no plano espiritual, estava dando uma palestra. Termina a palestra, e um dos espíritos que estava lá, já o tinha conhecido quando encarnado, chega e diz: olha, eu queria ter um papo reto, rapidinho, né? Aí disse: ok. Ele pergunta assim: você poderia nos dar, vós que desfrutais a convivência dos assessores do Cristo e que acompanhais a marcha de 15 séculos do cristianismo, dizei-nos qual a lição que considerais a mais nobre, a mais triunfante na sua jornada de espírito. E Agostinho responde: meu filho, a mensagem maior em toda parte é a grandeza de Deus, que envolve o universo, as constelações remotas, e estende-lhe o poder. Os mundos que conseguimos pisar demonstram-lhe a paternal solicitude.
No entanto, o ensinamento mais alto que recebi até agora no âmago da minha consciência é aquela que foi a minha própria transformação. Eu, Agostinho, diz ele, considerado entre os maiores devassos e criminosos da terra, pude entrar pela bondade, pela abnegação de Jesus Cristo, o fiador das nossas almas, em minha própria restauração, na trilha de serviço que continuo a palmilhar. É de arrepiar, né? Para terminar, eu te trouxe esse trechinho aqui. Tem uma certa controvérsia de que este poema não teria sido escrito por Agostinho. Ele escreveu a essência disso em outras palavras e alguém deve ter feito essa transformação. Mas vale a pena. Olha, a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu e vocês são vocês. O que eu era para vocês, continuarei sendo. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora das suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Maravilhoso, né? Essa foi a bibliografia. Agradeço a paciência de vocês. Meu coração ficou muito feliz e eu me sinto como se estivesse na minha própria casa. Muito obrigado. Vamos aproveitar agora esse momento, toda essa energia. Vamos fechar nossos olhos. Vamos continuar conectados com a energia superior, com os anjos protetores e guardiões dessa casa. Vamos vibrar, que é o momento de doar o que temos de melhor, doar o amor. Vamos começar projetando uma luz muito forte, uma luz branca, muito intensa, que vai clarear não só todo o planeta, mas as mentes e os corações de todos nós. Vamos mentalizar que essa luz, além de iluminar, está aquecendo a todos que necessitam. Vamos também mentalizar os mais sofredores, os mais necessitados, independente do lugar onde estejam, todo o planeta. Vamos também vibrar por aqueles que desconhecem a palavra, que desconhecem a verdade, que desconhecem o Cristo. Vamos vibrar para que essa luz cada vez mais se intensifique e possa levar a verdade, possa levar o amor e a caridade a todos que necessitam. E pedimos agora licença para também vibrar por nós, por pedir essa vibração para cada um aqui presente. Pelas famílias, pelo trabalho, pelos amigos, pelos conhecidos e por cada um em especial,
que consigamos, na medida do nosso merecimento, claro, alcançar o que mais precisamos. Alcançar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, trabalhar a nossa paciência, a nossa sabedoria, trabalhar o amor e a caridade. E sempre tendo como ponto de partida e norte sempre a doutrina, a fé raciocinada, como dito agora há pouco na explanação. Vamos pedir para que o melhor sempre aconteça no nosso caminho, mas principalmente no caminho do próximo, que possamos de fato auxiliar quem necessita, que possamos doar o que temos de melhor, e com certeza temos muito a doar. Vamos agora um minuto de calmaria, um minuto de paz. Seguimos para a prece final. Temos muito que agradecer pela noite de hoje, pelo ensinamento, que foram vários, pelas palavras, por toda a luz, por todo o amor que vibrou nesta casa, por toda a luz que vibrou e brilhou por cada um aqui presente. Que possamos levar para nossos lares, nossos trabalhos e famílias essa mesma luz e que possa vibrar e refletir com todos. Vamos agora fazer a prece que Jesus nos ensinou. Quem se sentir à vontade pode nos acompanhar ou em silêncio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos agora nos caminhar para o passe, pedir um silêncio, que a gente continue nessa vibração de amor e de paz. Boa noite a todos.